Há um ano atrás, como relator da reforma eleitoral, parecia premonição, eu dizia, acolhendo uma proposição do PDT, de que havia necessidade de aprimorar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. E essa eleição, a qual eu vivenciei um ano depois, quer dizer, há um ano atrás eu já pensava assim. E hoje tive a oportunidade, não gostaria de ter tido, mas tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser melhor auditado, precisa ser melhor acompanhado, que é o sistema das urnas eletrônicas. Como é que se dá a votação eletrônica? Como é que se evita o eleitor votando por outro? Que foi esse debate no Supremo da carteira de identidade, que foi mal colocado, que foi mal posto. O Congresso estava certo ao exigir, pelo menos, o documento de identidade com foto. Por quê? Porque evita, diminui as fraudes, porque o caminho seguinte era a Justiça Eleitoral tirar daquele livro de eleitores o número do título. Porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Então, esse é um tema da maior gravidade. E nós estávamos certos na elaboração da lei. Não foi possível avançar ainda, nós precisamos avançar mais. Então, acho que há uma cesta de temas, por isso que eu insisto que não é possível imaginar uma reforma política verdadeira. Eu acho que são reformas voto obrigatório, por exemplo? O voto obrigatório é um tema aí sempre difícil. Eu queria concordar com o deputado Flávio Dino. Depois ele diz que eu estou sendo contrário a ele, que eu não quero recebê-lo de braços abertos na nossa classe. Não, ele faz parte, honrou aqui a nossa classe, a advocacia, aqui no Congresso, e certamente vai honrar em outros mandatos. Mas, em relação a essa decisão do documento do Supremo Tribunal Federal, eu também concordo, acho que o Congresso estava certo. Efetivamente, o Supremo, ao analisar isso, o fez em função de uma ADIM que foi ajuizada às vésperas da eleição. Exatamente. Por interesses partidários e muito menos por interesses, eu diria, da sociedade brasileira, etc. Porque é o único lugar no mundo hoje que o título não vale para nada. Vale para tirar o passaporte, mas não vale para votar. Então, alguma coisa. Não tem foto, não tem foto, é alguma coisa incoerente. Incentivou. O que se gastou foram milhões de reais gastos para dizer para o eleitor, agora para votar precisa ter o título e um documento com foto. E aí chega na véspera da eleição, nada disso valeu. Eu participei de campanhas nesse sentido. Me senti enganado também, enquanto cidadão, já que a lei estava posta, etc. Agora, às vésperas da eleição, um partido que havia apoiado esse projeto muda de posição e leva a questão ao Supremo. Nada legítimo, mas precisa ser efetivamente denunciado porque não se compatibiliza. Essa questão do voto obrigatório, permita, não respondemos ao ouvinte. Eu acho que as bancadas como um todo são bem divididas em relação a isso. É impressionante. Isso é um tema que não tem unanimidade. Quase tudo também, difícil, é muito difícil. Eu, particularmente, eu penso o seguinte. O plano ideal, o que seria o melhor possível é que todos participassem. Eu acho que o voto obrigatório induz a participação. Ele estimula a participação. O camarada tem que votar. Então, se quiser votar nulo e branco, ou se quiser não ir, também não vai, porque não tem uma penalidade severa, uma multa Y lá e ponto final. Agora, no meu entendimento, para o aperfeiçoamento democrático, é que nós falamos muito que é um processo, nada está pronto, definido e acabado, está sempre merecendo algum tipo de contribuição, de aperfeiçoamento. Eu tenho para mim que o voto obrigatório, nesse estágio civilizatório nosso, eu acho que ele é útil. Acho que é útil. Eu gostaria de fazer 2 observações. Uma, para concordar com o voto obrigatório, não só no caso particular do Brasil, mas também por uma concepção de filosofia política. Ou seja, eu acho que nós somos responsáveis pela nossa polis. É dever nosso ser responsável, não é um direito, é um dever meu ser responsável por ela. Então, o voto obrigatório expressa essa obrigatoriedade, esse dever. As pessoas falam, não, é um direito, não é um dever. Eu acho que é, antes de mais nada, um dever. Tá? E isso vem de reflexões que vêm da Grécia Antiga. Né? Está em Platão essa discussão. Em relação à imunidade, eu gostaria de esclarecer ao telespectador
Por que que foi dada a imunidade parlamentar? Não foi um privilégio. É para garantir ao parlamentar a plena expressão do seu pensamento político. E nós sabemos que é uma lei que vem de longe, inclusive foi uma conquista na história parlamentar brasileira. Porque, muitas vezes, o parlamentar não podia falar, estou falando da República Velha, estou falando do Estado Novo, estou falando do período de democracia com participação limitada de 45 a 64, estou falando de 64 a 85, né? Não estou falando dessa quadra agora recente. O que é que tem que se colocar um distingo? A imunidade parlamentar é para garantir a mais extensa capacidade de expressão de opinião do parlamentar. Mas ele é republicanamente igual a qualquer cidadão. Se ele cometer um delito ou um crime, ele tem que ser punido de acordo com a forma da lei. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final. Eu quero perguntar para vocês uma outra questão. Por exemplo, reeleição. Já deu tempo de ter uma tradição que permita dizer já se é um bom instituto, um mau instituto? É também uma das questões que se colocaria ao se elaborar, ao tentar elaborar uma reforma política mais profunda? Flash rápido aqui, né? Eu acho que a reeleição, ela findou sendo nociva ao Brasil. Em geral, os governantes que postulam a reeleição fazem 1000 concessões para assegurar a sua reeleição. E o que tem que se observar também é que os segundos governos têm sido piores. Eu não gosto da reeleição, não. Acho que não vem sendo uma experiência positiva no Brasil. Acho que o ideal seria um mandato de 5 anos, certo? Para que desse um tempinho um pouco maior para o programa. 5 anos para todo mundo, né? O ideal para todo mundo. Para senador, inclusive. Para todo mundo. Eu concordo. A reeleição é uma prática nociva, favorece o abuso da máquina, né? Do poder econômico. É demais. Foi introduzida sem debate público, né? Foi casuística, né? Foi casuístico. Agora é importante, sempre nessa quadra final aqui do nosso excelente debate, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, talvez pela última vez como parlamentar no Expressão Nacional. Não diga desta água eu não beberei. Não, só depois em outro momento, quem sabe. Mas dizer que o grande agente da reforma política, sem dúvida, é o povo, né? Nós nunca podemos perder essa perspectiva. E aí sim, finalmente, a grande concordância com o ponto de vista do presidente Offi. É muito importante que a sociedade pressione o parlamento sempre, cobre sempre, exija, e que por entidades como a OAB, eu quando digo que o parlamento fez o que era possível fazer, e prestando contas, inclusive, do meu mandato, evidentemente não significa negar a pressão popular. Pelo contrário, eu sou agora sem mandato, a partir do ano que vem, continuo a ser perenemente um militante da cidadania. Por isso acredito na necessidade de que para outras reformas políticas aconteçam, a sociedade, o cidadão que nos ouve nesse momento, cobre muito. Porque nós precisamos qualificar a política como uma instância insubstituível de definição dos caminhos da nossa sociedade. E essa me parece ser a perspectiva que nós temos que deixar aqui como a síntese dessa nossa participação, quero crer. Concordamos na questão do voto obrigatório, concordamos com a reeleição, mas a síntese que deve ser deixada é no sentido de que a sociedade é que é a dona de tudo. O parlamentar, ele exerce uma delegação, um mandato por parte da sociedade. É por isso que o povo deve exercer cada vez mais o seu poder. Quando ele exerce, ele consegue transformar. E acredito que esse debate proporciona isso, essa discussão, a fim de que nós possamos levar para a sociedade essa mensagem. Vocês defendem, por exemplo, uma constituinte exclusiva para a reforma política? Seria uma maneira de se fazer uma reforma política de verdade? Seria uma proposta interessante. Acho que, do ponto de vista da sua viabilidade hoje, é mais complicada, mas uma reunião de homens e mulheres eleitos para este fim específico, ou seja, ultrapassaria a dúvida do interesse direto.